Fala, minha tropa de apaixonados por futebol, eu sou o Léo Fernandes, eu vim mais uma vez te deixar na cara do gol. Mas antes de tudo eu quero te pedir aqui para você dar aquela contribuição de sempre, né? Não esquece de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, né? Aqui embaixo você vai ver um botãozinho em algum lugar aí da tela para você se inscrever. Você clica ali, se inscreve, do lado tem um sininho, você clica no sininho e ativa todas as notificações para não perder nenhuma novidade aqui do Na Cara do Gol. E também quero te pedir para você ir lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, @nacaradogol.br, e também começar a nos seguir, ativar as notificações de publicação, de story, de live, enfim, de tudo que aparecer por lá, para você ficar ligadinho em tudo que acontece no mundo da bola, porque aqui a gente vai falar sobre futebol brasileiro e futebol mundial, clubes, seleções, enfim, a gente vai falar sobre tudo. Inclusive, o assunto de hoje é Marcílio Dias. Vamos falar de campeonato catarinense. Marcílio Dias, que na quinta-feira foi lá até Florianópolis jogar contra o Figueirense. Eu tava lá, né? Cara, jogaço de bola, apesar dos pesares, né? Vamos começar falando de arbitragem. Que arbitragem fraca, que juiz ruim. Olha, eu já vi muita coisa no mundo do futebol, já presenciei diversos jogos. Cara, eu já vi muito árbitro ruim, mas igual esse do jogo do Figueirense, Marcílio Dias, cara, eu acho que foi a primeira vez que eu vi um árbitro tão atrapalhado. Ele simplesmente conseguiu deixar insatisfeito tanto a torcida do Marcílio Dias quanto a torcida do Figueirense, né? Léo, como é que você sabe disso? No final do jogo, eu tava lá nos arredores do Orlando Scarpelli, eu fui lá, e conversei com alguns torcedores do Figueirense e eles falaram assim: cara, o juiz roubou pra caramba pra vocês, a arbitragem horrível. Falei: olha, cara, eu compartilho da sua opinião, porque eu também acho que ele roubou pra caramba pra vocês e a arbitragem foi péssima também pra nós. Então, assim, eu ouvi mais de um torcedor do Figueirense falando a mesma coisa. E realmente, o árbitro ele foi muito fraco. Sabe, você via claramente que ele estava perdido, ele perdeu o controle do jogo, ele não sabia direito o que ele estava fazendo, ele apitava no susto, tomava decisões no susto, né? Fora que também parecia que ele não tinha critério, porque vamos supor, o jogador do Marcílio Dias dava uma certa entrada, né? Chegava para uma dividida com o jogador do Figueirense, ele ia lá e aplicava o cartão amarelo para o jogador do Marcílio Dias. Depois o jogador do Figueirense fazia uma jogada muito parecida, ou até pior, do que a dividida do jogador do Marcílio Dias, e o juiz às vezes nem marcava falta. Então, querendo ou não, isso atrapalha muito o jogo, porque primeiro que você mostra que a arbitragem está sem critério, né? A arbitragem não sabe o que está fazendo no jogo, e segundo que também você acaba irritando os jogadores, né? E isso é muito prejudicial, que a gente sabe que futebol em determinados momentos é psicológico, ainda mais que é um clássico catarinense, né? Marcílio Dias e Figueirense. Então, Marcílio Dias tava jogando bem, foi bem no jogo, só que no detalhe ali acabou não conseguindo a vitória, e é sobre esse detalhe que eu vou falar, né? Vamos lá. Primeiro que já ali do início para metade do primeiro tempo, justamente por erro de arbitragem, o juiz do jogo expulsou o Clenison, camisa 11 do Marcílio Dias. O Clenison, que é meio que uma válvula de escape, né? Ali no meio de campo do Marcílio, o meio de campo do Marcílio está encaixado, né? Ali com Julinho, Moisés, Douglas Packer, Clenison, e aí às vezes entra alguém na ponta, né? Nesse jogo, no caso, era o Augusto. Às vezes entra mais um volante, que pode ser o Daniel Pereira, enfim. Mas esses jogadores que eu falei, né, Moisés, Julinho, Douglas Packer e Clenison, eles são ali a espinha do time, a espinha dorsal do time, né, como se fosse a coluna do Marcílio Dias. Quando eles funcionam, o Marcílio joga muito bem e consegue o resultado, né? Então eles estavam jogando muito bem, eles estavam bem no jogo. O Marcílio estava criando, estava tendo volume interessante de jogo, e aí o árbitro foi lá, já tinha dado um amarelo no início do jogo, merecido, esse primeiro amarelo merecido, só que ali numa jogada na lateral, cara, uma jogada que não tinha nada a ver com nada, foi ali na linha central do meio de campo, na linha central do meio de campo, o Clenison esbarrou no jogador do Figueirense,
E aí o juiz foi lá, o segundo amarelo pro Clenison ainda no primeiro tempo, entendeu? E expulsou o Clenison. E depois teve outras jogadas muito piores que os jogadores do Figueirense fizeram, que o juiz nem falta marcou. Então, né, aí isso reforça o que eu falei para vocês sobre a falta de critério da arbitragem. Então, isso prejudicou muito o Marcílio Dias, porque nisso que o Marcílio Dias perdeu o volume de jogo ali com o Clenison, porque querendo ou não, o Clenison estava sempre ali pelas pontas mais agudo, fazendo as jogadas, indo no fundo, tentando. E, querendo ou não, ele prendia o lateral do Figueirense. Isso é muito óbvio. Ele prendia o lateral do Figueirense e deixava a zaga de atenção, até porque tinha o Zé do Gol, né? Lá na frente. Então ficava a zaga e o lateral com mais atenção ali. Quando o Clenison saiu, o lateral pôde subir. Nisso que o lateral pôde subir, ficava toda hora o Rômulo contra o lateral do Figueirense, né? Então, num jogo todo, o Rômulo, que tem as características mais ofensivas, ia deixar espaço, isso é óbvio. Então, com certeza, isso atrapalhou até taticamente a equipe do Marcílio Dias. Então, já começou a cagada da arbitragem por aí, né? De ter expulsado o Clenison de forma injusta, no meu ponto de vista. Marcílio já estava 1-0, fora de casa, gol de pênalti do Zé. Zé do Gol, que aliás, pô... Zé, se você estiver assistindo esse vídeo aí, parabéns, cara. Você tá bem demais, tá jogando fácil, tá jogando fino, tá fazendo seus golzinhos, gols importantes, que continue assim por muito tempo, que esses gols seus aí tragam o nosso título catarinense, se Deus quiser. Mas vamos lá. E aí, o jogo foi se desenrolando, conforme... o jogo foi passando, o Figueirense foi ganhando mais espaço dentro de campo, foi trazendo mais volume para o seu jogo e conseguiu o empate, né? Então o Figueirense conseguiu o empate ali e tava aquele 1-1. Aí depois ali no segundo tempo o Zé de novo, né? Recebeu uma bola meio que despretensiosa ali e tal, foi levando. Daqui a pouco quando ele viu, ele deve ter pensado, vou chutar daqui. Chutou e, cara, que golaço do Zé. Preciso reforçar isso. Que golaço do Zé. Se vocês não assistiram ainda, procura lá. Segundo gol do Zé Vitor contra o Figueirense. Sei lá, procura aí em algum lugar. Você deve achar isso no YouTube, enfim. Mas, cara, que golaço. Que chapada do Zé Vitor, mano. Que chapada do Zé Vitor. Ele colocou a bola certinho onde a coruja dorme. Parecia que... Cara, eu acho que, assim, aquela bola tinha que entrar, não é possível. Aquilo ali foi uma pintura. Eu me arrisco a dizer que vai ser o gol mais bonito da rodada, do Catarinense. Sem clubismo, tá? Sem clubismo, mas é que realmente o gol foi muito bonito. Então, o Zé foi lá, fez o segundo do Marcílio. Ali, cara, eu jurava que o Marcílio ia ganhar. Eu jurava que o Marcílio ia ganhar o jogo. Só que o Figueirense conseguiu, né, fazer o gol de empate e depois, numa jogada, né, nas costas da marcação do nosso lado esquerdo, né, no caso no lado direito de ataque do Figueirense, justamente onde eu falei que iria dar espaço com a expulsão do Clenison, deu espaço, né, e a jogada ficou ali entre Rômulo e Murilo, no lado esquerdo da nossa defesa, e o Figueirense, numa bola que também, cara, se desse 100 bolas daquela para o jogador do Figueirense chutar, não sairia o gol, mas, infelizmente, naquela ocasião saiu, e o Figueirense acabou virando a partida, segurou até o final. O Marcílio com um jogador a menos, jogou um tempo e meio com um jogador a menos, então não dá para falar que o Marcílio pipocou, nada do tipo. O Marcílio foi bem no jogo, apesar da derrota, o Marcílio merecia ter ganhado sim o jogo, né? Pelo menos empatado. O Marcílio jogou bem, encaixado, né? Então não dá para massacrar o time do Marcílio por não ter conseguido vencer fora de casa. Né? E eu tenho uma filosofia muito certa comigo, que é o seguinte: cara, clássico é clássico, tudo pode acontecer. Né? Se o Marcílio ganhasse lá, não seria nenhum absurdo. A torcida do Figueirense também não poderia ficar revoltada com esse resultado, porque é um clássico. Né? Então no clássico tudo pode acontecer. São dois clubes de camisa centenária, tanto o Marcílio Dias quanto o Figueirense. Então, assim, tem que respeitar as duas instituições, não tem jeito. Né? Independente de qual time você torça. Igual, eu torço pro Marcílio Dias, mas eu respeito demais o Figueirense, porque eles têm uma história centenária. Jogaram Copa do Brasil, aquele estádio lá deles tem história pra caramba. Assim como aqui em Itajaí também, o Gigantão das Avenidas tem história pra caramba.
entendeu? Então as duas camisas têm que ser respeitadas. Então clássico é clássico, tudo poderia ter acontecido. Se o Marcílio terminasse ganhando, não seria o fim do mundo para o Figueirense. Se o Figueirense ganhasse, como ganhou, né, de 3-2, também não é o fim do mundo para o Marcílio Dias, muito pelo contrário. O Marcílio Dias jogou bem, jogou para frente, se mostrou ofensivo, né? Só que ali no detalhe, principalmente em quantidade de jogadores em campo, acabou desestabilizando um pouquinho, né? Parabéns ao professor Fernando Tonê, muito inteligente taticamente, um treinador muito bom, um dos melhores que eu vi ultimamente aqui em Itajaí, né? Os últimos treinadores que eu acompanhei aqui do Marcílio Dias, eu percebi uma diferença bem grande para o Fernando. Pelo seguinte, os outros treinadores, eles jogavam fora de casa para não perder. O Fernando não, ele joga fora de casa para ganhar. Então tem essa diferença, porque quando você entra em campo com a mentalidade de não perder, cara, é quase certo que você vai perder ou pelo menos você vai empatar esse jogo. Porque você já entra recuado, e nisso que você entra recuado, você está chamando o seu adversário. E os caras em casa, eles vão amassar. Agora, quando você entra em campo para jogar ofensivo, é outra coisa, porque daí os caras já olham para você no seguinte, cara, peraí que eles estão vindo para cima, então o jogo vai ser de igual para igual, é briga de cachorro grande aqui. Então os caras dão uma segurada um pouco melhor. Então, parabéns professor Fernando Tonê, torcida marcilista, não é o fim do mundo, perdemos para o Figueirense, mas o Marcílio segue na zona de classificação. Domingo agora a gente joga em casa contra o Concórdia, grande chance de vitória, às 4 horas aqui no Gigantão da Avenida. Então, sem crise, Marcílio Dias consegue tranquilamente dar a volta por cima. Marcílio Dias, parabéns pela raça, parabéns pela garra. Jogadores, vocês estão indo bem demais, continuem se dedicando, continuem jogando com raça, com vontade, que é isso que a torcida marcilista quer ver de vocês. Bom, minha tropa, é isso. Mais uma vez vou reforçar o recadinho. Não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal. Clica no botãozinho para se inscrever. Do lado aí tem o sininho para você clicar e ativar todas as notificações. E também não esquece de seguir o Na Cara do Gol, @nacaradogol.br no Instagram e no Facebook. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.